Olá, pessoal. Dando continuidade à série Poesia para Sobreviver, hoje eu recebo Silvana Mariani e Thaisa Aguiar. A Silvana, ela é formada em música e tem pós-graduação em cinema. Começou a realizar documentários independentes em 2006, sempre buscando retratar artistas e seus modos de vida. Em seus filmes, exerce múltiplas funções que vão desde o roteiro à montagem. Eu vou deixar a filmografia da Silvana aqui na descrição, vocês podem conferir. Eu vou dar alguns destaques, por exemplo, A Lembrança da Superfície, que é um filme de 2006 sobre o artista plástico Ângelo Beck, e Búzios de Aquário 2008, sobre o músico catalão Luís Halpsson. Thais Aguiar, ela é formada em artes visuais e tem especialização em cinema e vem atuando na área do audiovisual desde 2002. Com experiência em rádio e televisão, tem em sua biografia a idealização e produção de mostras de cinema em Zurique, na Suíça, incluindo o Cine Brasil Marginal, realizado anualmente de 2017 a 2020, com o apoio da Universidade de Zurique. Sua trajetória no audiovisual conta ainda com roteiro e direção de videoclipes e documentários. Também vou deixar a filmografia da Thaís na descrição e vou dar destaque para alguns dos seus trabalhos. Por exemplo, documentário A Linha, Matéria e Sentidos, de 2006, que a direção e roteiro é da Thaís. Itapuá Presente, de 2024. Também tem a sua direção e o roteiro. E os demais estão na descrição. Thaís e a Silvana se unem e elas fazem o filme sobre o amor, sobre a arte e o Alzheimer, que se chama O Artista Mãe. Eu vou ler para vocês a sinopse do filme para vocês já entrarem no clima da conversa. O Artista Mãe é um documentário sobre a relação do artista visual Ricardo Ramos com a sua mãe Zilda, diagnosticada há mais de 3 anos com Alzheimer. O filme apresenta o artista além da obra, mostrando seu empenho como cuidador e como a arte perpassa a vida de ambos, tornando mais leve a relação de mãe e filho na convivência com uma enfermidade que evolui gradativamente a cada dia. Ricardo, sempre ocupado com os cuidados, ainda encontra um espaço interior que permite dar continuidade ao seu trabalho artístico, à medida que incorpora a própria mãe no seu cotidiano criativo, melancólico e lírico. Até já, na conversa com a Thaís e com a Silvana. Sempre essa coisa me chamou a atenção, olhar por um quadro e querer entender ou descobrir como que aquilo é feito, como que sai isso, como que se define as coisas que estão ali contidas, né? Morar com a minha mãe, não sei exatamente como a coisa aconteceu. O que eu sei é que no momento da vida ela precisou de mim, eu precisei dela. Ela já era detectada com Alzheimer, mas tinha uma total independência. E a gente se uniu muito bacana, porque a gente sempre foi muito unha e carne. Não conheço mais essa gente. Essa gente não, mano. Tua família. Aqui, ó. Quem são? Não sei. Quando eu vejo que a seta do tempo implacável é única e de certeira de conceber, de entender, porque tu vê a fragilidade
da vida, assim, do ser humano. Então isso já para mim já está dentro do universo de criar, de fazer arte, pelo menos a minha arte, né? Mãe, a gente precisa definir, a exposição está chegando perto. A gente precisa definir os quadros que vai levar. Aí depois tu me ajuda a escolher os teus. Meus passos, meu caminhar, que será de mim na vastidão da luz, sem a flor do teu olhar? Bem-vindas, Silvana e Thaís. É uma alegria poder conversar com vocês hoje sobre esse documentário que me tocou de uma maneira muito especial e eu fiquei muito feliz quando a Silvana ela aceitou, né? E depois lembrou de vamos conversar. Eu acho que a Thaís também vai gostar, então eu quero deixar já registrada de primeira mão que eu estou muito agradecida a vocês por esse momento. Essa série, ela se chama Poesia para Sobreviver, e a gente vem conversando não somente sobre poemas, mas sobre tradução, sobre filmes, enfim, onde a gente consegue ler poesia. Então, por isso que para mim foi muito bom ter a oportunidade de conversar com vocês hoje. Para começar essa conversa, eu passo a palavra para vocês para me contar um pouquinho como se deu o encontro poético de vocês duas. Em que momento da trajetória de vocês, né, a trajetória não somente acadêmica, mas de vida, se deu essa necessidade de trabalhar uma questão tão delicada que é a memória, né? É a memória, a arte, essa intimidade, né? É isso. Quer Difícil começar, saber. Silvana? Eu acho que eu vou começar primeiramente agradecendo pelo convite para essa entrevista. Eu acho tão bonito esse trabalho que você está fazendo, essa iniciativa de entrevistar pessoas que vai um pouquinho dentro da ideia do próprio filme da gente, né? Que é mostrar a vida das pessoas, o que elas fazem de bonito, num momento assim tão difícil da vida que a gente vive, né? Que tudo é tão pesado politicamente, historicamente, o momento que a gente vive. Essa essa disposição de estar abrindo assim universos particulares, né, para mostrar trajetórias, caminhos, aquilo que se faz, para a gente assim muito bonito e a gente agradece, né? E também eu acho que isso vai muito dentro da ideia de projetos que a gente tem realizado, especialmente a Thaís, que trabalhou muito com entrevistas, que tinha um programa de rádio em Zurique, né? E talvez a Thaís possa contar um pouco isso e também contar como é que foi nosso encontro para finalmente culminar nesse filme que a gente fez juntas, né? Então, obrigada, Nena, pelo convite, Silvana também, assim, da gente conseguir estar juntas para falar um pouco sobre isso, e a gente acha que o tema, né, que a gente que traz hoje aqui é um tema sobre a poesia mesmo, né? E, bom, eu e a Silvana, a Silvana morou bastante tempo em Curitiba, eu sou de Curitiba, mas a gente acabou se conhecendo em Zurique, né, Silvana? Uhum. E através de amigos, assim, em comum, principalmente com um amigo, né, que acho que foi o Eugênio também, que trouxe muito essa conexão. O Eugênio ficou hospedado um tempo na casa da Silvana, e aí acabou a gente se encontrando, e eu acho que foi um encontro, eu nem diria um encontro de alma, mas eu acho que foi um encontro de arte, assim, porque Uhum. a gente tinha assim muitas coisas em comum nesse sentido de querer mudar o mundo através de algumas ferramentas que tinham
a nossa mão, né, a nossa disposição, e também uma forma de olhar para isso de uma forma artística, né? E eu sempre fui muito fascinada pelo olhar da Silvana. A Silvana tem um olhar assim sobre as artes e sobre os detalhes, né? Sobre o fino daquilo que pouca gente vê. E aí aprendo sempre muito com a Silvana. Assim, é muito prazeroso trabalhar com ela e estar assim com ela, né? E, e o nosso encontro, já vou me adiantar aqui, Silvana, para falar, né? O nosso Uhum, encontro assim, de trabalho especificamente. Eu trabalhei em Zurique, eu morei muito tempo ali, e eu fazia um programa de rádio, mas eu também fazia muitas coisas, assim, acabava fazendo muitas coisas relacionadas ao cinema. E aí eu também produzi durante 4 anos, junto com o coletivo que eu fazia parte, que é o Taoca, a gente fazia o Cine Brasil Marginal. Era um festival de cinema para mostrar um Brasil que ia além do Brasil turístico, das belezas do Brasil, né? E que trazia muito debate sobre os direitos humanos. E a Silvana sempre era muito engajada nesses festivais. E um dia, então, a Silvana me telefonou e a gente já estava bem próxima, muito também sobre o mundo acadêmico, assim, que a gente também compartilhava bastante. Ela me ligou e falou: Thaís, eu conheci através de amigos uma história de um artista que vive aqui em Florianópolis, e a história dele é incrível, e cada vez que a Silvana conta sobre algo que ela uma descoberta, vem uma luz de dentro dela, assim, tipo, ela acaba contagiando a gente com isso. E aí ela então me contou essa história, que é sobre o que a gente vai acabar falando aqui, né, Nina, hoje. E, e daí, então, se vocês quiserem entrar no tema, né, porque senão eu já vou começar a falar tudo aqui. Eu acho que essa introdução que a Thaís deu é importante também citar que eu sou formada em música e a Thaís em artes visuais, né? Mas a gente fez pós-graduação em cinema na mesma universidade, no Paraná, e a gente sempre realizou documentários, pequenos documentários, e então a gente tinha essa coisa comum, assim, né? De gostar de mostrar a vida, mostrar a realidade, mostrar as pessoas, gostar do documentário, né? E Gostar do Brasil, né, Silvana? A gostar do gente é Brasil e apaixonada gostar da vida das pessoas, assim, sabe? De ver a arte como uma representação da própria vida que vale muito a pena ser representada, né? Porque ela é tão rica, assim. Porque uma vez representada, ela se espalha pelo mundo, né? Ela não fica só naquele pequeno mundo onde ela vive, né? Então, o que aconteceu foi que eu fui um dia para Florianópolis, que todo ano vou, e, e estando na casa de uma amiga que estava fazendo uma festinha entre amigos, eu vejo entrar na sala um jovem carregando nos braços, assim, levando nos braços a sua mãe, que já deveria ter quase mais que 80 anos, assim, ou quase 90, e que eu já conhecia através de poucas imagens que eu tinha visto de uma exposição dele, através do Facebook já tinha visto que ele tinha feito uma exposição que narrava um pouco a vida dele com sua mãe. E então eu vi ele entrando nessa festa de aniversário e falei, nossa, essa é aquela pessoa que eu vi umas imagens daquela exposição e tal. E já fiquei nessa festa conversando com ele, com a mãe dele, fiquei muito entusiasmada com a vida deles. Aí essa festa foi assim uns 2, 3 dias antes de eu voltar para a Suíça de avião. E no avião eu já vinha assim, não conseguia pensar em outra coisa do que na ideia de fazer um filme sobre eles, porque me tocou profundamente ver aquela imagem daquela pessoa entrando com a sua mãe, segurando no braço como se fosse assim uma namorada, digamos assim, e ela tão integrada nessa festa com as pessoas, com os amigos, conversando com todo mundo, o que faz assim deslocar essa ideia assim, de que um velhinho tem que ficar em casa, que não pode sair, que não pode participar da vida pública, ver essas duas pessoas tão alegres, felizes ali envolvidas com os outros amigos assim, me inspirou profundamente e logo tive a ideia, não, tem que fazer um documentário sobre isso. Aí no avião eu vim pensando sobre isso, pensei, mas como que eu vou fazer um documentário sobre isso? A gente está longe e tal.
Aí, por coincidência, no avião eu vi um pequeno documentário, que acho que era uns 10, 15 minutos, sobre uma artista, acho que era sul-coreana, que pintava sua mãe, uma pintora que pintava sua mãe bem velhinha, não sei se tinha Alzheimer também, que fazia assim portré delas, nuas, inclusive, assim como se fosse uma jovem pousando. Daí eu pensei, não, isso é o fato de eu ter visto esse pequeno documentário é um sinal para mim, eu tenho que seguir em frente, isso é possível. Aí eu já cheguei em casa, já liguei para a Thaís e falei, Thaís, eu quero fazer um filme, você tem que dizer sim. Aí a Thaís abriu o coração dela e disse sim. Que, aliás, depois a gente conversando com o Ricardo, que é o protagonista desse filme, que, resumindo, o filme trata sobre a questão da relação dele com sua mãe, né, que sofre de Alzheimer há muitos anos, eles moram juntos e como a arte perpassa a vida dessas duas pessoas. Ele é um artista plástico e cuidador dessa mãe, né? Então, a gente, depois conversando com o Ricardo, que também demorou um pouquinho, mas depois abriu o caminho, disse um sim, e foi super colaborativo conosco durante todo o processo de fazer o filme, nós chegamos à conclusão que a vida começa com um sim, né? Como diz um texto da Clarice Lispector, que ela fala isso, a vida começa com um sim. Então, eu penso que o resultado desse filme, na verdade, é uma série de pessoas dizendo sim para ele, né? Dizendo sim, vamos fazer, será possível. Isso foi a força que impulsionou esse filme. Que lindo. É lindo, lindo. Você começou com a Clarice Lispector e essa é a minha próxima pergunta. É, Uhum, que teóricos, porque eu fiquei pesquisando um pouquinho sobre vocês, lógico, e encontrei alguns materiais e vi que além de interessadas, né, pelo cinema, vocês também escrevem, né? E são leitoras. Quais os livros que auxiliaram vocês nesse processo da construção desse documentário? Porque eu, sei lá, eu como observadora, eu vejo um pouco de Bachelard, um pouco do Deleuze, né? Principalmente quando a gente pensa na questão dessa memória, presença, ausência, esse esforço por registrar essa memória, né? A memória está se esvaindo, mas vocês conseguem, em várias cenas, mostrando, né, que a memória é recuperada nos momentos que ele pega o álbum, né, e fica fazendo exercícios com a mãe de vamos lembrar o que que você fazia naquela época na praça, né, quando namorava ou quando vê o álbum de fotografia. Quais as pessoas que estão nessa foto? E ele não fica inventando, né? Ele fica, não, não, não é essa pessoa, é a outra. E fica ali puxando pela memória, né? Então, mais do que poético, é um exercício de resistência, né? Passo para vocês. Eu acho uhum, que para mim, no meu caso, assim, a gente se debruçou em alguns textos, não só textos mais da própria literatura e da poesia, mas a gente também se debruçou a textos muito técnicos sobre o envelhecimento, né? uhum, E como é que vai estar o Brasil daqui 30 anos, né? A população idosa ela vai ultrapassar as outras gerações, né? A gente vai ter uma população enorme, a gente vai ter uma explosão de casos também de Alzheimer que a gente já começa a perceber hoje. E ligado a esses textos técnicos, tem um texto em específico que a Silvana trouxe, que é do Walter Ugumãe, que é do livro A Máquina de Fazer Espanhóis, que a gente sempre, eu acho assim, esse texto sobre a memória, que até a Silvana pode contar um pouquinho sobre ele permeou todo o processo, porque a gente sempre voltava para ele ali nas nossas conversas teóricas sobre isso, né? uhum. Ah, é uma pena que eu não tenho o texto aqui agora e não me lembro bem, assim, como que era. Não sei se você se lembra de alguma passagem. Eu me lembro quando a gente Eu, leu, ficou muito impressionado, mas... mas era um pouco sobre a memória seletiva, né? Sobre aquilo que a gente quer, que a gente não precisa, que é quase que o envelhecimento traz essa nossa ideia
de lembrar daquilo que realmente vale a pena, que a gente não Uhum. precisa, a gente vai descartando, a gente vai deixando essa memória também ao longo do tempo. E é assim, claro, a gente sabe que tem a dor da perda da memória, mas também tem uma possibilidade de um olhar, empregar um olhar positivo e poético sobre essa ideia da memória, de que a gente não é um HD que é lotado. A própria Uhum. condição, né, essa enfermidade, ela vai deixando a gente para olhar para aquilo que é o tempo presente, né, o hoje. Muito bom. Eu acho que Adorei. pode Eu falar Não, eu depois eu. tava, assim, eu vi duas vezes o filme, e a última vez eu vi fazendo anotações e tentando mapear, assim, não, tem alguns autores que estão aqui e agora você acabou, eu não tinha pensado no Walter Ugumãe, mas agora eu reconheço, sim, Silvana. Agora, eu acho que também é importante falar sobre. Eu fiquei assim um pouco mais porque, digamos assim, a gente tem uma formação que nós não estudamos cinema diretamente, como se faz um filme. Assim, foram mais experiências da vida que foram nos fazendo fazer filmes, né? Então, nesse momento de fazer o filme, a gente se perguntava assim, mas como que tem que ser esse documentário, né? Como que, porque a questão do documentário é que você não pode contar uma história, principalmente nesse caso, onde tinha uma pessoa que cada vez que a gente chegava lá, ela perguntava quem são vocês, né? Que a memória dela era só daquele momento presente, né? Então toda vez que a gente chegava lá para filmar, ela perguntava, ela era super simpática, sorria, né? A Zilda, a personagem desse filme, mas ao mesmo tempo ela perguntava, Ricardo, quem são essas pessoas que eles estão fazendo aqui? Mesmo que a gente tivesse estado menos de 24 horas lá na casa deles antes, no dia anterior, ela não se lembrava mais. Então, a gente percebeu que a gente tinha que captar a intensidade da vida deles mesmo, no momento, naquilo que estava acontecendo naquele momento. Mesmo que a gente planejou um pouco, vamos filmar alguma cena assim, assado, tudo aconteceu no momento presente total, assim, né? Dentro de uma filosofia quase budista, assim, né? Não existe passado, futuro, só existe agora, só existe nós aqui, e tudo que acontecer aqui vai ser o filme. Nesse sentido, também nos ajudou muito um livro do cineasta Patrício Guzmán, que se chama Filmar o que não se vê, e que ele fala que a vida é cheia de átomos que estão circulando em volta da gente, e cada átomo desse é uma história, que você pode se centrar, olhar para esse átomo e dizer, eu vou contar a história, esse átomo, dentro dela eu vou desenvolver uma narrativa, eu vou fazer uma construção poética, teórica, ou seja lá o que for, ou fazer uma imagem, ou escrever uma música dentro desse átomo, desse pequeno átomo que você escolhe para respirar aquela história que você vai desenvolver. Eu acho que a gente escolheu esse átomo que era a vida do Ricardo e da Zilda no seu presente, na sua cotidianidade, e a própria convivência com eles foi nos dizendo o que esse filme seria. Na hora da edição, a gente tinha muitas gravações e a gente sentou e falou assim, por onde que a gente vai começar, né? Então, a gente pensou assim, vamos deixar que o filme também nos diga o que ele quer da gente. E foi todo um processo assim muito lento de edição. A gente editou a três, eu, a Thaís e o Hans, o meu marido, e nós em países diferentes, conversando praticamente a cada dia, o que que a gente vai fazer aqui, para onde que a gente vai, por qual caminho que a gente vai, para fazer desses fragmentos de vida que a gente captou, contar uma história que possa tocar as pessoas, né? Então, isso foi desenvolvendo todo um processo muito criativo e muito generoso também, porque nós não tínhamos exigências conosco no sentido de que tem que ser um grande filme, isso tem que ser somente, o filme tem que só passar toda essa experiência de amor que nós próprios vivemos aí fazendo o filme. Sim. A, a Silvana tocou num ponto que eu achei muito importante, essa questão de pensar, né, que o Brasil está envelhecendo, né?
A Thaís falou, né? A Thaís. Uhum. Desculpa, Thaís, que o Brasil está envelhecendo, que há necessidade, né, de políticas públicas para um futuro muito próximo, né? Porque o que a gente vê nesse filme é, é muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Eu estava pensando na questão do cuidador, porque ele chega um momento que ele fala. Além de cuidador, eu sou a pessoa que paga os boletos, que, assim, em todo o filme, eu não sei se foi intencional ou não, mas, assim, também me pareceu, assim, uma sobrecarga também, né? Como lidar porque assim, o amor tá ali, a gente vê, né? Mas assim, ao mesmo tempo eu fiquei pensando, é, que se dá assim, como que vocês leram essa outra situação do cuidador, né? Como que ele. Porque ele abraça pela arte, né? Ele faz um trabalho incrível que é essa integração, né? O cansaço é tanto que agora eu vou mergulhar no meu mundo. E ele traz e a mãe, graças a todos, ela embarca na aventura. Mas assim. Ninguém não, né? Mas eu acho que o mais importante nesse momento, talvez nessas políticas que surjam, seria pensar também nessas pessoas que cuidam, né? Porque assim, um ou outro consegue desenvolver a criatividade, e aqueles que não conseguem, né? Porque sim, pode Não, falar. eu já queria pegar esse gancho, assim, porque a gente teve inicialmente, quando a gente tentou fazer a exibição do filme na Suíça, a gente inclusive contactou uma associação suíça, né, de um cantão específico sobre uma associação do Alzheimer, e a gente recebeu um e-mail que trouxe uma reflexão muito importante para nós, né? Que a gente tinha como brasileiras uma visão muito romantizada do que é o Alzheimer. E isso fez para a gente foi assim a gente parou e repensou o que era esse filme. Então, a gente considera, assim, nós três, que esse retorno dessa associação da Suíça um marco importante de reflexão sobre o que é esse filme e o papel que ele tem para as pessoas que veem esse filme. Uhum, Então, o que acontece depois, claro, a gente acabou fazendo muitas exibições na Suíça, que a Silvana vai poder falar depois, e a forma como tocou esse público é uma forma diferente como toca aqui no Brasil as pessoas que vêm. Claro, a gente não falando da linha como do amor, né, daquilo como a gente se sente muito responsável pelos nossos pais, como tem esse tabu de terceirizar, colocar num asilo. Aqui no Brasil, a gente sente que a gente. Se você coloca a mãe, um ente querido, mais velho, um pai, a mãe, um responsável num asilo, você já está sendo cobrado, você é um Uhum. criminoso, né? Você já tem uma carga enorme, assim, que é o julgamento da sociedade, né? Lá na Suíça isso é uma coisa natural. Então as pessoas mesmo elas vão envelhecendo, elas já vão dizendo, deixando claro para os filhos para qual é, entidade, para qual lugar que elas querem ir, para onde estão os vizinhos e tal. É uhum, uma conversa muito mais aberta. Mas o que a gente percebeu agora é que foi uma conversa que eu também tive com a Silvânia Hans, é que tem um sistema, esse sistema de envelhecimento, o envelhecimento vai acontecer, e tem um sistema de asilos e locais, lares de idosos, né, que vai entrar num colapso na Suíça, porque Uhum. não vai ter para todo mundo. Então, esse filme chegou num momento aonde é possível olhar para que é inspirar e trabalhar em ideias de que as famílias podem sim ter esses entes queridos dentro da sua casa. Então, esse outro olhar, que é um olhar
um pouco mais de inspiração, né? Porque a gente entende que a arte ela precisa trabalhar nesse campo de inspirar outras pessoas a fazer ações diferentes. Na Suíça, ela foi muito importante nesse momento para olhar para isso. No Brasil é uma outra realidade, mas não deixa de ser inspirador também. Eu, por exemplo, toda vez que eu olho esse filme, muitas vezes até mesmo na edição, eu sempre penso que legal isso que o Ricardo faz com a mãe dele. Que quem dera eu possa fazer também com os meus pais essa aproximação anímica quase, né? Uhum. Eu acho que talvez seria interessante também falar sobre essa questão dessa produção, que é uma produção suíço-brasileira, né? Porque isso deu um caráter totalmente diferente ao filme, principalmente na questão da recepção, como a Thaís está falando. Pelo fato de eu e a Thaís é casada com um suíço e eu também, nós temos uma ligação forte com a Suíça. A Thaís morou muitos anos em Zurique, eu continuo morando aqui. Então, acabou se vendo o filme de uma forma que envolveu os dois países, né? E a gente teve bastante dificuldade de conseguir um patrocínio no Brasil, escrevemos vários editais e não conseguimos ser selecionados para nenhum, então a gente fez um crowdfunding no Brasil e um aqui na Suíça que nos permitiu pagar a pós-produção do filme. Todo o trabalho que a gente fez de filmagem, toda a produção, nós fizemos com os nossos próprios recursos, mas na hora de pagar a pós-produção a gente precisou de ajuda e foram através dos amigos assim que a gente conseguiu essa ajuda para poder pagar o técnico de som, o técnico de imagem que aprimorou as imagens, já que eram imagens captadas com dispositivos muito diferentes, né, como o celular, câmeras e muito porque eram imagens que tinham que ser captadas muito espontaneamente, então não tinha muitas vezes a situação ideal tecnicamente para captar de uma forma de boa qualidade. A gente precisou fazer um investimento grande na pós-produção desse filme, né? Então depois veio o momento da recepção e por incrível que pareça, o mais difícil foi poder mostrar esse filme no Brasil. A gente mostrou no Museu Vitor Meirelles, que é onde foi realizada a exposição sobre minha mãe, da obra do Ricardo, que foi uma exposição que ficou vários meses em cartaz e que atraiu muita gente, e foi um grande sucesso, assim. E mostramos na Fundação Assisi, e depois todas as tentativas de mostrar em festivais foram em vão, inclusive no próprio festival do Mercosul de Florianópolis, que foi uma surpresa para mim, assim, uma produção local, né, uma produção que fala da realidade de Florianópolis não entrar nesse festival. E então a gente acabou achando um viés para mostrar aqui na Suíça, não através de festivais, como a Thaís falou, talvez o filme tem uma vocação diferente, ele tem que entrar na vida das pessoas, talvez por outros caminhos. A gente começou a investir na ideia de escrever diretamente para os cinemas. Olha, a gente tem uma produção que não é de uma grande empresa, a gente quer mostrar isso, e vários cinemas se mostraram abertos, inclusive organizaram para esse filme ser exibido com um debate. E isso foi maravilhoso, assim, porque na primeira exibição, numa cidade pequena chamada Rheinach, houve uma mediadora que era uma pastora de uma igreja evangélica daqui, né, um pouco diferente do que se entende um pouco de igreja evangélica do Brasil, um pouco essa igreja luterana que existe aqui. E e uma pessoa especializada em cuidados de Alzheimer. Então, o cinema estava lotado, tinham pessoas assim também de bastante idade que estavam se questionando sobre o que vai ser a vida deles depois, e falaram sobre os estigmas de ter Alzheimer, de que muitas vezes as pessoas escondem, por exemplo, saem na rua, uma mulher sai na rua com seu marido e ele tem Alzheimer, ela já vai se desculpando, olha, desculpa, mas agora ele não pode mais responder, desculpa, mas meu marido era bom, eficiente até aqui, mas agora não é mais, sabe? Já pedindo desculpa por se estar no mundo dessa maneira, né? E o filme mostra exatamente o contrário disso, né? O Ricardo, ele se abre para o mundo com a mãe dele de uma forma totalmente assim, é isso que nós somos.
né? E isso abre o mundo, assim, nós somos isso também é uma forma de existir muito viva, muito cheia de intensidade. A gente não precisa pedir desculpa por estar velho, não precisa pedir desculpa por não ter mais memória, porque, de certa maneira, não ter memória é uma forma de viver somente no presente, né? Que é aquilo que se busca nas filosofias orientais, viver completamente no presente, né? Então, isso gerou um debate muito grande. Depois tivemos sempre mediadores em várias sessões de cinemas que a gente fez. Os debates foram incríveis e num primeiro momento, às vezes as pessoas estavam até meio fechadas, assim, ah, mas que filme é esse? Essa é outra realidade, não tem nada a ver com a Suíça. Ah, como que a gente vai mostrar uma realidade dessa, sendo que a gente tem uma realidade diferente? E depois de verem o filme, você viu aquele coração das pessoas abrindo, o sorriso, a forma como eles entravam no cinema, como eles saíram, era completamente diferente. As pessoas ali no barzinho do cinema debatendo, conversando, que é uma coisa que a gente quase não vê aqui acontecer. Então a gente vê a força que essa forma também brasileira de ser, essa forma particular também do Ricardo Sergi, sua forma de ver a vida junto com a sua mãe, a força que isso trouxe para as pessoas como uma luz que vem de dentro para fora e não a partir de um conceito, mas senão com uma existência. Eu justamente agora estou lendo um livro que se chama Sobrevivência dos Vagalumes, do Didi Huberman, provavelmente você conhece, né? Sim. Ele fala dessa questão das luzes individuais, né, dos vagalumes, né, que os grandes holofotes do fascismo tentaram apagar. E para a gente é uma espécie assim de luz, né? São pequenos vagalumes, assim, a Zilda e o Ricardo mostrando suas luzes para o mundo, enquanto um sistema todo tenta nos apagar, assim, num primeiro momento, num primeiro momento, digamos, no Brasil, onde a pessoa ela é completamente sobrecarregada, né? Como que você está citando essa questão do Ricardo, com as tarefas que ele tem que fazer, não é só pagar as contas, fazer comida, ele tem que limpar a casa, levar no médico, sair correndo para ir fazer compra e voltar correndo para que não aconteça nada com a mãe, não tendo ninguém assim para ajudar, porque principalmente por não ter condições econômicas, né, financeiras de poder ter essa assistência, então de si. Por outro lado, aqui a sociedade suíça é extremamente organizada, onde a pessoa tem tudo, né? Ela está num lugar reservado para ela, ela tem comida, atendimento, tem um monte de pessoas, mas tem aquele familiar que vai somente uma vez por semana, às vezes só 2 vezes por semana, passar lá visitar a pessoa, porque ele também tem que trabalhar muito para ter dinheiro para sustentar esse tipo de local, né? Então, então é uma coisa assim meio esquizofrênica quase nesse sentido, né? Por um lado, você tem uma sociedade que para manter esse tipo de padrão de vida assim para a velhice, significa ausência, né? Eu vi algumas pessoas comentando isso, assim, um casal, numa das exibições, os dois discutindo, né, marido e mulher, assim, ah, tua mãe teve Alzheimer, minha também, mas a gente não cuidou dela, sim, mas eu não podia, eu tinha que trabalhar, eu tinha filhos para sustentar, eu também tinha que não sei o que fazer, não sei o que, isso, né, eu tinha que trabalhar muito para manter o padrão de vida que eles têm, e que permite, inclusive, os pais de estarem numa instituição dessas, mas, por outro lado, toda a ausência emocional que isso significa. E no Brasil, ao contrário, né, aquela carga emocional total da presença, do estar presente, o esgotamento psíquico que a gente muitas vezes sentiu no Ricardo e que ele fez questão de não mostrar isso no filme, mas eu acho que o filme revela, você querendo ou não, ele revela nas entrelinhas que essa pessoa está completamente esgotada dentro dessa situação que ela vive, né? Porque ele se dedicava integralmente à mãe dele, especialmente nos últimos 2 anos de vida foi muito complicado, porque a doença ela vai tendo suas evoluções e vai se tornando cada vez mais complicado. Chega um momento que a pessoa não come mais, não fala mais, não pode mais andar, né? Nesse momento onde não pôde mais andar, a vida deles ficaram, acho que muito difícil. A gente não estava perto para ver, mas não tinha mais aqueles passeios, aquela integração social de estar na rua, de estar vendo pessoas, né? De serem pessoas públicas, né? Então, tudo isso assim gera um debate imenso, assim, né? Tudo que a gente vê naquela realidade ali
mas aquilo que as pessoas associam à sua própria realidade, isso é uma coisa muito forte. Até eu gostaria que a Thaís contasse um pouco como foi a exibição em Florianópolis, que eu não estava lá e ela estava presente. E ela disse que foi muito emocionante a reação das pessoas. Talvez você pudesse contar um pouco da recepção no Brasil, como foi, né? Foi especialmente emocionante porque também tinham alguns familiares do Ricardo, né? Uhum, Então, porque o que a gente percebeu, assim, é que todo o tempo que a gente fez essa gravação, e até a Silvana falou, a gente não pode ter uma equipe, ter um câmera, um diretor de fotografia e tal, porque era uma situação muito respeitosa e muito íntima, estar dentro da casa, né? E muitos dias seguidos, porque a gente não podia, não era uma situação ideal ou normal que você marca, vamos fazer o filme em 2 semanas. Não, não tem isso, né? E a própria característica do documentário traz isso. Então a gente estava muitas vezes lá e pouquíssimas vezes, ou acho que, nossa, eu arriscaria dizer quase nunca, a gente viu outros familiares dentro da casa além do Ricardo. Então, o Ricardo, a gente entendeu que era uma pessoa, tipo, ali, um único cuidador, né? Ele era o único tudo. E na exibição em Florianópolis, então, foram, acho que 3 ou 4 dias, eu estava ali, foram irmãos diferentes em dias diferentes, e que ficaram profundamente emocionados. E eu chorei todos os dias, porque não só porque a gente fez o filme e viu, mas porque o filme toca a mim e a Silvana, a gente chorava na ilha, assim, com a uhum, beleza e com a tristeza e com tudo junto, né? uhum, Mas eu fiquei assim profundamente emocionada porque depois, especificamente depois de um dia que a gente saiu ali e foi tomar uma coisinha e todo mundo conversando sobre o filme, um irmão e as sobrinhas do Ricardo, eles falaram: eu não sabia que era assim. Eu não sabia que esse era o cotidiano do tio. Então, e ele mesmo falou, a gente viveu, o irmão, né, falou, a gente ficou próximo um tempo, mas a gente não tinha essa amplitude de como era o cotidiano do Ricardo. Então, eles acharam assim, achavam talvez que o Ricardo estava ali morando com a mãe e dava o apoio, mas não que não tinha toda essa estrutura, né, desse suporte enorme, e para além disso, a arte inserida, né? Tem uma parte que a gente não mostrou, porque a gente chegou depois dessa fase, mas teve uma longa fase que o Ricardo fazia arte com a mãe. Então, ele montou um mini ateliê para a mãe. Então, enquanto ele pintava, a mãe também pintava. E isso a gente, né, por várias leituras que a gente fez de pesquisas, né, acerca do Alzheimer e acerca da demência, da perda da memória, a gente sabe o quanto os processos de estímulo criativo isso retardam e trazem muita dignidade e qualidade, né, para a vida da pessoa, né, que é acometida com o Alzheimer, né? Sim. Então, você agora pegando o seu gancho do ateliê feito para ela, dessa integração que culmina na exposição e tem toda aquela parede com as flores, né? Eu achei muito bonito porque vocês também fazem durante o filme esse jogo do olhar, né? O olhar da casa, mas o olhar para aquele paredão cinza, né? Que ela vai na janela, ela olha, olha, e daí depois vocês têm as flores todas coloridas, né? Então, assim, que é ela, né? Que é aquela alegria de colocar bijuteria, de ficar ali naquela. Eu assim, olha que delicadeza, aquelas cenas que vocês têm uhum, ali na penteadeira, né? Que ela coloca, e você vê que aquilo já fez parte da vida dela e que ela mantém esses pequenos rituais, né? E, e lógico que vem toda essa questão poética de vocês, de poder captar essa, e do próprio filho, né, do Ricardo, né, que eu acho que vários momentos ele está colaborando com vocês com as imagens, né, então tem uma imagem, assim, que é super íntima dos dois também,
que é aquela coisa de assistir televisão, né? E assim, ai, vamos assistir televisão, ou vamos dançar, né? Então, assim, esses momentos, assim, que eu acho que ali que o filme tira o tapete da gente, porque assim, olha, você não precisa ir para uma grande festa para dançar, né? Você dança e ele faz isso, e você vê que faz parte do cotidiano, que não é para o filme, né? Então tem umas coisas assim que você realmente vê que, que ele está feliz também. Então, assim, eu vejo, eu toquei na sobrecarga porque é o que as pessoas não veem, a família não vê. Só vê o lado bonito, né? Só vê a casa arrumada, a mãe alimentada, os remédios, quantidade de medicamento, né? Então, assim, isso eu acho que é um trabalho que vocês estão fazendo social, né? De expor, de colocar delicadamente, mas expor essa realidade. Olha, se tivesse um pouco mais de. Se tivesse um pouco do que se tem na Suíça, né, Hum, equilibraria muito, né? é. Então, essa coisa, ele poder dormir uma noite, ou ele, sei lá, poder ter um dia, uma semana no ateliê, né? Então, que renova as forças, né? Então, eu acho que só por isso o filme já ganha, né? Já ganhou a plateia. Eu até quero fazer um comentário sobre isso, Nina, que o nome do filme é O Artista Mãe, né? Então, nossa ideia com esse nome, minha e da Silvana, é porque a gente entendeu que o Ricardo, que já foi uma criação da mãe, né, enquanto criança, hoje ele olhava, né, agora que a dona Zildinha já foi, mas agora ele olha para essa mãe como uma criação dele. Ele conseguiu transpor essa ideia para fazer da mãe a própria criação, assim. Acho que é muito legal pensar nisso, nessa é uma gangorra um pouco da própria vida, né? Que a gente hoje, com pais idosos, se vê também nesse lugar, né? Uhum. De Sim, pensar. e essa consciência, né, de. Porque, assim, todo mundo, vamos dizer, muitas famílias estão passando pela mesma situação, é, com uma visão totalmente diferente, sabe? Então, ele percebe, é passageiro, né? Eu estou cuidador, eu sou um É. artista. Uhum, ele fala isso, exatamente. Ele diz: Eu estou cuidador, né? E uma coisa que talvez seja importante também salientar que, claro então essa associação suíça falou, você é uma visão muito romântica, né? Apesar de eles nem terem visto o filme, eles só viram o trailer, né? É uma visão muito romântica do Alzheimer. A realidade não é assim. Eu acho que esse filme ele coloca em questão o que é a realidade. Porque é claro que o Ricardo, ele teve um cuidado de não mostrar as coisas mais difíceis também, sabe? Às vezes ele ligava pra gente, falava hoje, a gente ligava, vamos, ele falou, não, hoje não tá um dia bem, ela não tá bem, ela não dormiu bem, essa noite foi muito difícil, nós estamos cansados, não venham, sabe? Quer dizer, ele teve esse cuidado de não mostrar esses momentos assim muito duros, né? E a gente sabe que existem momentos muito duros nesse processo. Mas nem por isso o filme nem por isso o filme é romantizado, eu penso, porque eu acho que as próprias entrelinhas de tudo, de toda a beleza que ele mostra esse lado difícil também, sabe? Então, nesse sentido, as pessoas percebem, é uma tarefa muito dura. O que ele é capaz de fazer, talvez, Ricardo, nesse processo, é de olhar para a vida, né? Olhar para aquela dureza que ele tem e dessa dureza conseguir transformar em vida, né? Em criação, nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, na forma de cozinhar com toda essa arte, né? De arrumar ela muito bonitinha todos os dias para sentar no sofá, nem que seja para ficar sentada olhando a televisão. Ele cuidava muito dela, do cabelo, da roupa. Ela mesma era bastante vaidosa. E ele cuidava dessa vaidade no sentido de que ela pudesse existir como uma própria sobrevivência, né? Assim, a toda a situação. Então, o filme acaba sendo para gente assim um impulso de um olhar, né?
nós temos uma realidade, às vezes ela pode ser muito dura. Como podemos olhar para ela de uma outra maneira, que não seja tão dura assim, que nos faça viver de forma amorosa e feliz também, mesmo dentro da dureza, assim. Sim, e puxando o gancho da delicadeza, né, de tentar amenizar, né, não retirar, mas amenizar um pouco essa dureza que a vida nos traz. Uma coisa que também me tocou muito foi a música. Hum. Gente, essa música. Ah, Eu queria muito que você fizesse essa pergunta. Eu acho que eu vou deixar a Thaís falar. Vai, Thaís, fala bastante. eu não entendo nada de música. Olha, eu artes visuais, filme, eu sempre estudei um pouquinho porque eu estou nesse meio, literatura. Agora a música é algo que eu sou apreciadora leiga, Uhum. né? Então assim, mas eu até chamei o Lex para ouça essa música. Aliás, tem um CD, né? Todo só sobre a música. Depois a gente vai te enviar. Se quiser só ouvir a música do filme, É ela tá tudo lindo, gravada. mas assim, foi uma coisa que também eu disse assim, eu tenho que É. perguntar um pouco mais, quero ouvir sobre a música também. Então a gente estava muito, foi bem acho que num dia que a gente ia fazer uma gravação do tango, da dança do tango, porque ele falou que eles gostavam de dançar, e daí dançavam também o tango e tal, e a gente estava em busca, e eu falei, a gente tem, onde que a gente vai achar um tango e tal, e foi nesse momento que a gente, que a Silvana falou, ai, puxa, tinha que ter uma trilha composta para esse filme, né? E o meu marido é músico, e ele tem um trio que se chama Trio Borealis, e eles ensaiavam 2 vezes por semana de manhã lá em casa. E aí eu falei, daí a gente conversando, pensamos, vamos propor para o Trio Borealis fazer a trilha. E aí eu fui na sala, falei para eles que a gente precisava, eles acharam muito legal a ideia. Falei, a gente não tem dinheiro, é Uhum. assim, filme por amor, e aí a gente então começou esse processo desse trabalho conjunto com o Trio Borealis e foi tão legal, foi assim, a gente gostou tanto assim desse de como esse processo inteiro do filme, da música, foi um trabalho coletivo que é muito a gente não vê. A gente hoje em dia a gente até estava conversando assim entre os amigos que como antes o fazer arte, que era, vamos fazer uma peça de teatro, vamos fazer isso, vamos fazer... várias pessoas se reuniam e falavam, Uhum. vamos fazer, eu tenho uma lona, eu tenho isso, eu tenho um violão. E Uhum. hoje em dia está tudo mais, esse processo de empoderamento, de cobrar o seu valor, assim, ele está muito mais condicionado a sempre ter um retorno financeiro, pelo menos ajuda de custo e tal. Isso tem muito atrapalhado alguns processos que poderiam se dar de forma mais espontânea, e não foi isso que aconteceu no filme. No É, filme, a gente a teve gente sorte. mostrou algumas cenas assim para eles, Uhum. e foi incrível. A gente tem o Fabiano Tizil, que é um super compositor, junto com o Leandro também, que é um flautista incrível, também compõe. E o Leandro e a primeiro corte que eles viram, assim, o Leandro e o Fabiano choraram muito, ficaram profundamente emocionados com o filme, e essa emoção ela foi assim transposta para essa música, né? E tudo começou com o Tango para a Zilda, que é a música do tango, que Uhum. eu lembro até hoje o Fabiano falando, eu fiz aqui meio uma linha Robertão, né? E é um pouco isso, né? Tem essa ideia. Roberto Carlos. Sim, ficou Também. tão, eu acho que ficou tão integrado, assim, lógico, a primeira vez eu simplesmente assisti o filme, a música ficou, depois eu fui ver os créditos, depois, sabe, essa coisa toda, mas assim, a coisa flui, tá super harmônico, né? Eu acho que essa colaboração, esse foi uma coisa sensacional, eles terem feito música pro filme, eles olharam a cena, também fizeram assim paisagens sonoras para certos ambientes, né?
E também depois teve a participação da Edith Camargo, que também é suíça e mora em Curitiba, que compôs uma música super bonita para aquela cena do aniversário, né, que eles se abraçam. E depois teve ainda a participação do Silvio Mansani, que é um compositor de Florianópolis, porque a gente chegou no momento que a gente teve que se confrontar com a questão dos direitos autorais, e, como diz a Thais, a gente vai ter que vender um rim, cada uma de nós, para poder pagar. Então, como que a gente vai resolver isso? E a gente tinha uma cena onde eles estão dançando a música Bandeira Branca, cantada pela Maria quem, Bethânia. A Dalva de Oliveira. Dalva de Oliveira. Eles estão dançando lá no museu, no encerramento da exposição, no Museu Vitor Meirelles. E isso aparece no filme, né, como música diegética, música que está ali dentro do filme. Só que a gente teve que pagar essa música. Os pobres dos compositores que devem ter ganhado uma miséria lá pela música, que já morreram há mais de 70 anos, alguém comprou os direitos autorais dele e cobra uma fortuna, mas uma coisa assim absurda por aqueles 2 minutinhos que eles estão dançando com aquela música. E a gente assim estava meio desesperado. O que a gente vai fazer agora? Porque aquela cena é muito bonita das pessoas se abraçando, dançando com ela no final da exposição. Daí o técnico de som, que é o Ricardo Fuji, falou: por que você não fala com o Silvio, que foi um colega nosso da universidade, ali na UDESC e tal? Eu liguei para o Silvio e falei assim: olha, eu preciso de uma composição para amanhã e tem que ser assim, dentro desse clima, dessa cena aqui. Mostrei a cena para ele, ele falou: ok, vou tentar propor alguma coisa. No dia seguinte, ele já propôs uma letra. E no terceiro dia ele já propôs uma música que se enquadrava muito dentro daquela ideia da música que eles estavam ouvindo, e ficou uma música super bonita. Então, é isso que eu falo, né? Foi uma série de sims, né? Que aconteceram, sim, sim, sim. As pessoas disseram, sim, eu vou resolver isso, sim, eu ajudo aqui. Então, essa participação, assim, não dá nunca para dizer que é um filme meu e da Thaís, do Hans, assim, é um filme de tantas pessoas, inclusive o próprio Ricardo, que nos mandava muitas imagens do cotidiano, fotografias. Ele abriu o seu universo, assim, até as próprias imagens dele, né, que estão dentro do filme, de outras pessoas que permitiram usar algumas imagens suas, fotografias das obras do Ricardo, assim, que disseram, não, pode usar. Então, isso é praticamente impossível hoje em dia quando você faz um filme, porque como a Thaís diz, as pessoas se apoderaram muito dessa questão de, né, eu sou o diretor, eu sou um continuista, eu sou isso, aquilo que é muito bom assim para a profissão das pessoas, mas acabou deixando esse mundo hermético, né, como os próprios centros dos velhinhos ali, tudo funciona, mas cada um tem o seu salário, sua função, e o todo, onde é que fica, né? São várias partes funcionando separadamente e o todo. O todo só pode funcionar se existe um grupo de pessoas imensas, assim, com esse amor imenso que elas tiveram pelo trabalho, que disseram sim, vamos fazer, né? Eu trago a lona, eu trago o violão, eu trago não sei o quê, e a gente vai fazer. E esse foi um processo assim lindíssimo para nós, emocionante até hoje de me lembrar desse processo, eu tenho vontade de chorar assim de felicidade mesmo. E eu tenho que dizer, eu já assisti o filme também várias vezes, eu vi assim grandes telas de cinemas muito bons aqui na Suíça. E cada vez que chega assim naquela cena final que eles estão dançando aquele tango, eu choro todas as vezes, mesmo que eu tenha assistido 1 milhão de vezes o filme. Eu acho que um filme conseguir passar uma emoção assim como esse filme passa, foi o grande prêmio que a gente ganhou, nós como realizadores, né? Assim, foi o nosso grande pagamento. Nenhum dinheiro poderia pagar isso pra gente, né? Assim, o fato do filme ter essa potência, né? Essa força de transmitir uma emoção, de tocar o coração das pessoas, assim. Eu fico emocionada também, ainda mais agora sabendo da história por trás das câmeras, né? Eu Hum, acho que assim, é um trabalho belíssimo, sabe? Eu acho que além de mostrar toda a dedicação de vocês, mostra que é possível, né? Então, assim, eu acho que é um exemplo também para as outras pessoas, para os outros artistas que vão assistir, por exemplo, esse documentário, filme, né? E eu acho que é isso que está faltando e que a gente
há pequenos grupos, só que não tem visibilidade, né? Porque eu conheço algumas pessoas que vêm também fazendo trabalhos assim que não ganham repercussão, mas aí que é o ponto, né? A gente tem que ajudar a mostrar. E vocês fizeram muito bem. Eu fico assim, sabendo de toda essa comunicação continental e toda essa harmonia que tem no filme, é incrível, meninas, vocês e toda a equipe, né? Eu É. esqueci de anotar o nome de todo mundo, eu podia ter. Vou colocar o nome de Aham. todo mundo na descrição da nossa Sim. conversa, e eu fico muito feliz de poder ouvir, poder também ajudar um pouquinho a divulgar. E fiquei curiosíssima agora para saber o que que vocês estão fazendo neste momento. Quais são os projetos, por onde vocês andam? O Nós, filme continua na estrada? o filme continua, a gente tem, aqui na Suíça a gente tem alguns projetos para o próximo ano que poderia até ser agora, mas a gente está indo para o Brasil no fim do ano, então não vamos poder mostrar no inverno, mas a partir do mês de março o filme vai ser mostrado num centro cultural, numa cidade nas montanhas aqui, com debate também dentro de uma cidade chamada Ville, que tem um cinema muito bonito, que já passou 3 vezes o filme. Vai mostrar também o filme junto com o debate, juntamente à Igreja Católica, que vai chamar cuidadores, pessoas. E temos alguns outros projetos meio abertos, assim, para combinar a data e tal. O filme vai ser mostrado com debates. Ele continua, a Thaís também tem algumas umas propostas, né, para mostrar em Curitiba. Uhum. E também agora vai passar no festival, né? No Ah, Festival sim. Internacional de Cinema sobre o Envelhecimento, que é um festival da América Uhum. Latina, né? Que envolve vários países, desde Argentina, Uruguai, Chile. Ele vai ser exibido em 2 países, né? Silvana, Ele Chile e Argentina. o filme, esse festival se chama Miradas através do Tempo. É um festival que envolve uma pesquisa sobre envelhecimento com várias universidades do mundo inteiro. A sede é na Alemanha. Aí tem pesquisadores no México e toda a América Latina. E o filme vai ser projetado com debate também em 2 cidades da Argentina e no Chile. Então, como a Thaís disse, ele tem, assim, talvez o filme tem um caminho um pouco diferente, né? Ele foi projetado em sessão especial no Festival de Cinema Garnicê, do Maranhão também, que é um festival muito antigo do Brasil, e ele tem, assim, ele está fazendo o seu caminho, né? Meio devagar, assim, meio assim, mas está indo, assim, entrando aqui, entrando ali um pouquinho, e a gente pretende que o filme possa ser visto, assim, um pouco mais pelas pessoas, assim. Maravilha. Eu fico feliz de saber da trajetória e dos próximos passos e, e me encaminhando já para a pergunta final. Sempre no finalzinho eu peço para as pessoas indicarem um filme, ou um livro, né? O que que vocês estão lendo nesse momento? O que que vocês poderiam nos ajudar a adentrar esse filme? Eu especificamente agora estou lendo um livro que tem muito a ver com o trabalho que eu estou realizando atualmente, que é A Última Criança na Natureza, que é do Richard Louv. Esse é um livro muito importante, assim, que eu acabei me encontrando com esse livro, mas ele mais do que falar sobre as crianças e o quanto curativo é estar na natureza, ele traz para mim uma ideia de que essa ideia muito que a gente vê, né, do Ailton Krenak, que nós somos a natureza, né? E aí a gente consegue fazer paralelo com muitas coisas em muitas áreas da nossa vida, assim. E também agora meu pai envelhecendo, meu pai também ficando super sem memória para algumas coisas, a gente começa a entender o que é a natureza de cada um conectado a uma natureza que é externa e que somos nós amalgamados, assim. Eu acho um livro muito bonito para que a gente entenda que
a gente é parte de um organismo inteiro, assim, né? Então, esse é o livro que eu tô lendo nesse momento. E Notado já aqui. também quero ler o livro que a Thaís está lendo. A Thaís está fazendo um projeto bonito aí, mas acho que vai ficar para um novo projeto, né? Mas vai ficar Olha, talvez para um outro debate. E eu estou assim lendo, como eu falei nesse momento, terminando de ler esse livro do Didi Huberman, A Sobrevivência dos Vagalumes, que eu acho um livro assim tão atual para o momento que a gente está vivendo, para pensar e discutir e pensar sobre o que significa esses holofotes do fascismo, né, sobre a humanidade e como esses holofotes apagam as luzes dos pequenos vagalumes e da importância, né, de lutar pela sobrevivência dos vagalumes, né, das pequenas luzes de cada um. Esse livro está me tocando muito. Eu acho que eu vou ter que ler umas 5 vezes o livro, assim, reler, porque é muito forte, assim, todo o pensamento. Principalmente que a gente, aqui na Europa, a gente está muito, assim... Bom, no Brasil também, né, com toda a questão política que está acontecendo, mas aqui também a gente está meio sufocado, né, com esse ressurgimento do fascismo, assim. Então, bem importante a gente olhar, né, para as pessoas, ter um olhar com delicadeza para o ser humano, para as crianças, para os velhos, para os adultos, para os cuidadores, para quem ama, para quem se dedica, para quem cuida. Acho que é muito importante, porque as pessoas que cuidam de outros seres humanos estão cuidando do planeta também, né? Acho que é isso. meninas, meu abraço, meu agradecimento. Fiquei muito feliz de conversar com vocês. Passou tão rápido. Já passou. Passou. E, e eu espero poder marcar outras conversas sobre outros projetos. Eu acho que essa conversa é um pequeno vagalume, sabe? A faísca para muitas outras, tá? Então eu agradeço muito e, e até breve. Muito obrigada. Estamos todos aqui de novo chorando, né? Como no final do filme. Sim. E eu vi tanta gente que eu conheço, eu fiquei tão. Aquela cena é emocionante para mim, porque é muito íntima. Eu conheço muita Uhum, gente que. E o Ricardo eu não conhecia, uhum. porque eu fiz o Desk, eu entrei na UDESC no ano que ele sai da UDESC. E Ah, depois tá. a gente não se encontra na UDESC. Uhum. Então, também fiquei curiosa para conversar com o Ricardo. Com Quem certeza, vale a sabe? pena. Depois, Meninas, acho que o Ricardo vai ficar feliz de ouvir essa entrevista também. Muito Ah, obrigada, Nena, vai. pelo teu trabalho, tá? eu que agradeço. E até breve. Até Até mais. breve. Tchauzinho. Obrigada.